Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Zé Sérgio, professor de matemática, e hoje eu estou aqui para brincarmos um pouquinho com a trigonometria no triângulo retângulo. Vamos relembrar o que é Teorema de Pitágoras, o que vem a ser as funções auxiliares trigonométricas seno, cosseno e tangente, e também a relação fundamental. É claro, bem como a interpretação do exercício que faz parte do nosso contexto, beleza? Mas não se esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho que está logo aí, beleza? Convide amigos para esse super canal chamado Sala dos Mestres. Você está nela? Segue a vinheta aí, ó. Muito bem. Atendendo a pedidos, vou fazer um exercício hoje no qual nós vamos ter que desenvolver técnicas para a sua resolução. Não é muito complexo, desde que você use a sua cabeça, o seu cérebro aí para fazer essa questão, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, alguns lembretes importantes sobre esta matéria. Vou compartilhar a luzinha com vocês. Isso mesmo! Segue aí, moçada. O que eu preciso lembrar para a nossa aulinha de hoje? Primeiramente, triângulo retângulo. Aqui eu tenho um triângulo retângulo com um lado valendo A, um lado valendo C, um ladinho valendo B, um ângulo reto e um ângulo alfa. Beleza? Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à somatória dos quadrados dos catetos. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só lembrando que A é a hipotenusa, é o lado maior do triângulo, e ele vai estar sempre oposto ao ângulo reto. E os dois outros lados referem-se aos catetos. Beleza? Em relação a um ângulo pré-determinado, a esse alfa aqui, por exemplo, o B faz o papel de cateto oposto, porque ele é oposto ao ângulo. E o C faz o papel de cateto adjacente. A palavra adjacente significa ao lado. Então, olha só, em relação ao meu ângulo alfa, B é o cateto oposto, porque ele é oposto ao ângulo. C é o cateto adjacente, porque ele está ao lado. E o lado maior, que está sempre oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. Beleza? Hipotenusa ao quadrado é igual à somatória do quadrado dos catetos. O que mais que eu preciso lembrar? Seno de uma função. Em relação a esse ângulo que nós definimos aqui, olha só, seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Eu vou falar que seno de alfa é B sobre A. Ok? Cosseno de alfa é a relação chamada de cateto adjacente sobre hipotenusa, C sobre A. Muito bem. E a minha tangente de alfa, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ah, Zé, mas aí do lado direito você inverteu o triângulo. Gente, é só para mostrar que o alfa pode estar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Beleza? Depende do formatinho ou do jeito que o triângulo está disposto para nós. Tranquilo? Então, se eu olhar o triângulo da direita, ó, o cateto oposto continua sendo B, cateto adjacente o C, e a hipotenusa A. Posso usar outras letras? Também pode. E uma das relações ou identidades trigonométricas mais importantes é a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, tudo isso é igual a 1. Seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo, tudo isso é igual a 1. Então, para fazer o exercício de hoje, é necessário que eu lembre as funções auxiliares trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Só lembrando, o que é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente.
Temos que lembrar também do Teorema de Pitágoras, segue aí, e também da nossa relação fundamental. Está aqui, ó. Beleza? Então, agora, nós vamos para o nosso problema. Vou ler o enunciado com vocês. Preste atenção. Muito bem, muito bem, muito bem. Gente, o nosso exercício traz a seguinte informação. No retângulo ABCD, de lado AB valendo 3 centímetros, BC igual a raiz de 7 centímetros, o segmento AP é perpendicular à diagonal BD. O segmento AP é perpendicular à diagonal BD. Olha o BD aqui, ó. Então, ele forma 90 graus. Quanto que vale o segmento BP em centímetros? Para que os lados estão em centímetros, então eu vou seguir essa relação. Se eu tenho um retângulo, os lados paralelos são iguais. Então, meu lado AB mede 3 centímetros, que está aqui. O meu segmento BC mede raiz de 7 centímetros, beleza? E o segmento AP é perpendicular, ele forma 90 graus em relação ao lado PP. Se aqui vale raiz de 7, que é o meu segmento BC, esse segmento DA também vale raiz de 7 centímetros, né, gente? Assim como o segmento CD mede 3 centímetros. Lembrando que retângulo tem os lados paralelos iguais. Eu quero saber, ó, quanto que vale esse segmento BP. Beleza? Gente, como que eu faço isso? Primeiramente, se eu tenho um retângulo, eu tenho a formação de 4 ângulos retos nos seus vértices. Então, eu vou brincar com os diferentes triângulos retângulos que eu tenho aqui. Olha o que eu vou fazer para ficar mais fácil o nosso desenho. Eu vou pensar aqui, ó, nesse triângulo ABD. Só lembrando que nesse triângulo ABD, o meu segmento DA mede raiz de 7, segundo o enunciado, que é igual a BC, né, gente? O meu segmento AB mede 3 centímetros. Muito bem, aqui está em centímetros aqui também. Então, eu vou achar o BD pelo Teorema de Pitágoras. Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar determinar esse segmento BD pelo Teorema de Pitágoras. Então, olha só, ó, BD ao quadrado é igual a raiz de 7 ao quadrado, beleza? Mais 3 ao quadrado. Muito bem. BD quadrado é igual a raiz de 7 ao quadrado. Eu posso simplificar o expoente com o meu índice 2. Vai sobrar apenas o número 7. E 3 ao quadrado é 9. 9 com 7, 16. BD, ele vale raiz de 16. Para tirar o quadrado, eu faço a raiz do outro lado, né, gente? Então, olha só. Para falar em segmento, eu posso usar um tracinho em cima desse meu BD, né? Segmento BD é igual a 4 centímetros. Achei quanto que vale o meu segmento BD fazendo o Teorema de Pitágoras nesse triângulo maior. Belezinha? Só lembrando que nós estamos querendo aqui quanto que vale o meu segmento BP. Para isso, eu vou fazer uso de uma função trigonométrica. Isso mesmo, ó. Eu vou pegar esse ângulo em questão, que sai do vértice B, e vou dar um nomezinho para ele. Eu vou falar que ele é o meu vértice, o meu ângulo alfa. Beleza? Ângulo alfa. Se nós pensarmos no meu triângulo maior, ABD,
que é esse aqui que eu achurei em laranja, eu vou usar o meu cateto adjacente e a hipotenusa para achar o valor de um cosseno. Vou partir do cosseno porque é mais fácil trabalhar com 3 e 4 do que trabalhar com 3 e raiz de 7. Beleza? Então, olha só o que eu vou fazer, o segundo passo da minha questão. Ó. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Beleza? Cosseno de alfa é igual. Cateto adjacente é aquele que está ao lado. Eu vou chamar de 3. E a minha hipotenusa é o lado maior, o segmento maior BD, que está oposto ao meu ângulo reto ali, ó. Então, o meu lado BD é 4. Então, eu achei que cosseno de alfa vale 3/4. Mas para que você usou o cosseno de alfa? Eu quero o segmento BP. Para achar esse pedacinho, eu vou agora mudar de triângulo. Então, presta atenção no que eu fiz, o que eu fiz até agora. Então, vamos lá. Respira, inspira, não pira. Segue aí, ó. Primeiro eu fiz Teorema de Pitágoras, achei o BD. E agora eu fiz o cosseno desse ângulo alfa, pegando o cateto adjacente à hipotenusa, que são as medidas que não possui aí as raízes. Então, o cateto adjacente é 3, a hipotenusa é 4. Achei o cosseno de alfa. Beleza? E agora eu vou prosseguir com a questão. Lembrando que ele quer o segmento BP. E agora eu preciso determinar esse segmento, beleza? Terminando a questão, então, voltando aqui para o nosso texto, nós tínhamos até então calculado quanto que vale o BD, só voltando aqui, ó, BD, a hipotenusa do triângulo maior, e achamos o cosseno desse ângulo alfinha aqui. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou mudar o triângulo. Eu vou pensar agora no triângulo APB. Como ele diz no texto que o segmento AP é perpendicular a BD, aqui eu tenho a presença de um triângulo, de um ângulo reto, beleza? Mas olha só, como eu usei o cosseno anteriormente, olha só o que eu vou fazer, ó. Nesse triângulo APB, eu vou fazer assim, moçada, ó. Cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente desse triângulo aqui, ó. Na frente do ângulo alfa, o oposto é o AP. Então, o cateto adjacente seria o segmento BP. Ele é o meu cateto adjacente. Porque agora a hipotenusa faz o papel de 3. Olha só, cosseno de alfa é igual a BP sobre 3. Beleza? Mas eu sei que cosseno de alfa vale 3/4, porque a gente já calculou. Cosseno de alfa vale 3/4. O BP é o que eu quero descobrir. Meu segmento BP está aqui. E vou dividir por 3. Fazendo aqui uma multiplicação cruzada, olha só, o meu segmento BP, que é o que ele está procurando, vale 9/4 de centímetros. Esse seria a resposta da nossa questão. Segmento BP igual a 9/4 de centímetros. Então, tudo isso aqui vale 4 e esse pedacinho, que é o que ele quer no enunciado, vale 9/4 de centímetro. Beleza? Então, ó, uma questão muito tranquila. Era uma questão aí que a gente adaptou. E a ideia era lembrar um pouquinho do Teorema de Pitágoras, lembrar um pouquinho sobre as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente. E a relação fundamental vem logo abaixo no outro item, que é, no próximo item, que a gente vai chamar de item B. Beleza? Então, nesse exercício aqui, eu tinha 2 itens
E no item B, ele pedia uma relaçãozinha, mas como se fosse um problema separado do item A. Beleza? Segue aí o item B. Um ângulo agudo alfa tem seno de alfa igual a 3/10. Calcule a tangente de alfa. O que eu vou fazer aqui, pessoalzinho? Eu vou, na verdade, usar a relação fundamental. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo, tudo isso precisa ser igual a 1. Mas seno ao quadrado, eu já sei que seno vale 3/10 do enunciado. Então, 3/10 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa precisa ser igual a 1. Vou isolar o cosseno ao quadrado de alfa e vou fazer 1 menos 3 ao quadrado, 9. Passa para cá o 9, né? 10 ao quadrado, 100. Então, eu vou fazer um pequeno MMC do lado direito da minha expressão. Cosseno ao quadrado de alfa, 100 no denominador. 100 dividido por 1, 100. 100 vezes 1, 100. Menos 100 dividido por 100, 1. 1 vezes 9, 9. Cosseno de alfa, 100 menos 9, 91 sobre 100. Tudo isso dentro de um radical, beleza? Olha só, portanto, 3 pontinhos, cosseno de alfa vale raiz de 91 sobre 10. O número é meio horrível, gente, mas cosseno de alfa é igual a raiz de 91 sobre 10. Esse é o resultado que nós chegamos aí. Ele quer saber quanto que vale a função tangente. Tangente, seno sobre cosseno, se eu não tenho triângulo desenhado. Poderia desenhar se eu quisesse, mas, como eu não tenho triângulo desenhado, seno sobre cosseno me dá a função tangente, né? E eu tenho quanto que vale o meu valor de seno de alfa e o meu valor de cosseno de alfa. Divisão de duas frações. Seno de alfa, vou copiar o primeiro e já vou multiplicar pelo inverso do segundo, que é a minha função, 10 sobre raiz de 91. Copiei a primeira fração dividido pela segunda fração. O 10 vai embora, vai sobrar 3 sobre raiz de 91. Só lembrando que não pode sobrar raiz no denominador, então eu preciso racionalizar esse meu sistema. Multiplica por raiz de 91 em cima e embaixo, que é o valor que eu tinha no denominador, e aí eu vou chegar na resposta que ele quer, que é tangente de alfa, 3 raiz de 91 sobre raiz de 91 vezes raiz de 91 ao quadrado, que é 91. Olha a resposta desse item B, uma questão dissertativa, tangente de alfa igual a 3 raiz de 91 sobre 91. O número é feio, né? Mas chegamos na nossa conclusão. Então, gente, para um exercício como este de segunda fase, é necessário seguir os dados, observar o que está escrito no texto, ver o que ele quer, lembrar das relações e seguir os 4 passos que tem nos vídeos iniciais que a gente já falou. Beleza? Não se esqueça. Tranquilo? Não se esqueça também de inscrever-se no canal, beleza? Deixe o seu like aí, transmita essas aulas para os seus amigos aí, beleza? Que também estão nessa fase aí de vestibulares. Passe aí adiante a notícia sobre Sala dos Mestres. Aqui o seu conhecimento se amplia. Grande abraço. Bye.